Caso o Banco Master está dando o que falar, e eu vim fazer esse vídeo aqui para poder levar esclarecimentos, levar clareza para vocês em relação ao Banco Master, em relação ao Fundo Garantidor de Crédito, do FGC. Você que tem títulos do Banco Master, está esperando o FGC pagar, será que vai pagar mesmo, né? Quando que vai pagar? Assunto desse vídeo para poder levar clareza para vocês. Eu vou reagir a um vídeo aqui muito esclarecedor do Léo Siqueira, deputado estadual de São Paulo, economista, sabe do que está falando, então vou reagir ao vídeo dele e ao final também vou trazer meu ponto de vista, as minhas considerações, principalmente voltado ao pagamento do FGC, tá? Então fica até o final, deixa o gostei, se inscreva no canal, muito importante pra gente, você que já me conhece, você que não me conhece, faça a mesma coisa, se inscreva no canal. Meu nome é Thiago Montini, eu sou assessor de investimentos credenciado da corretora XP. O meu papel é te ajudar nos investimentos. Se você tem investimentos, tem um acompanhamento que não está gostando ou não tem nenhum acompanhamento, você se qualifica para ter acesso ao meu atendimento. Link da descrição, vou deixar meu contato. Ao clicar será direcionado no WhatsApp, a gente bate um papo sem custo nenhum, beleza? Chama a gente aqui, a gente troca uma ideia. Vamos direto ao ponto, vou reagir esse vídeo, ao final eu faço as minhas considerações. Vamos lá. Próxima da Selic. Então o banco pega esses recursos que ele capta com as pessoas no curto prazo, né? Então nada mais é do que o banco é uma instituição que capta no curto prazo e empresta no longo prazo, através de consignado, cartão de crédito, capital de giro, crédito imobiliário. Só um adendo, tá? Eu peguei aqui as partes principais do vídeo, adiantei um pouquinho e ele está dizendo como que os bancos captam dinheiro para poder fazer mais dinheiro, tá? Através de títulos bancários. Aí vai fazer aqui a consideração sobre o Banco Master. O que o Banco Master fazia de diferente de outros bancos? Olha só. É o feijão com arroz bancário, né? O que todo banco faz. Capta no curto prazo, paga uma taxa ali, em geral, próxima do CDI, e empresta no longo prazo com uma taxa maior. O spread é o quanto ele vai ganhar. Não o quanto ele vai ganhar, porque tem que tirar os custos, etc. Mas é dali que ele vai ter o lucro. Só que o Master fazia uma coisa completamente diferente. O Master, ele captava dinheiro via CDBs, só que ele não pagava cerca de 98% do CDI. Ele pagava uma taxa muito maior. Estava pagando cerca de 140% do CDI, ou seja... Olha, vou ser sincero, 140% do CDI na emissão primária eu não vi, eu vi até 130% ali, 128, 129. Agora, no mercado secundário, essas taxas chegaram a quase 200% do CDI, tá? Isso aconteceu mesmo. A diferença é que no mercado primário, o Banco Master, ele emite esses títulos e você vai lá e investe. Aí eu vi títulos aqui a 130 mesmo, tá? 140 não cheguei a ver não, mas assim, muito próximo. 130 é algo bem acima da média, é surreal, tá? É impossível do banco conseguir ser saudável pagando uma taxa dessa no longo prazo. O Banco Master estava fazendo isso, tá? Vamos lá. Ou seja, ele tinha um custo de captação muito maior. Só que na hora de emprestar esse dinheiro, ele não fazia o feijão com arroz que os bancos tradicionais faziam. Pelo contrário, ele tinha operações totalmente arriscadas. Ele enchia os fundos do banco com um monte de ativo esquisito e completamente arriscado. Tinha ativos como Light, Ambipar, CVC, Oi, Gafisa. Então você tem, de um lado, um banco que tem um custo de captação altíssimo, pagando 140% do CDI, e de outro, ativos completamente arriscados, né? Só que tem um detalhe muito maior nessa história. É o seguinte, a maioria dos bancos, eles operam com uma alavancagem próxima de 6 vezes o patrimônio. É o famoso índice de Basileia, ou seja, para cada R$1, né, que o controlador aporta nessa instituição, ele pode se alavancar até 10 vezes. Isso porque todo o dinheiro que tem no banco, as pessoas não vão sacar ao mesmo tempo, né? Ele sabe que existe uma probabilidade que nem todas as pessoas vão sacar. Então você pode emprestar mais do que você tem. Todo banco funciona assim no mundo inteiro. E daí existe um limite, né? Então o Banco Central fala, olha, aqui no Brasil você pode operar no máximo 10 vezes alavancado, que é o índice de Basileia. Porque se você operar acima disso, é muito arriscado. Só que o que acontece? A maioria dos bancos, para ter uma segurança a mais, operam a 6 vezes alavancada. Ou seja, para cada R$1 que tem um controlador, eles emprestam até 6 vezes. Só que o Master, eles emprestavam, tinha um índice de alavancagem de 10 vezes. Ou seja, qualquer choque mínimo poderia quebrar o banco, porque eles estavam extremamente alavancados. Por isso que tem aquela frase que, para quebrar um banco, basta todo mundo sacar o seu dinheiro ao mesmo tempo. Exatamente. Se todo mundo resolver sacar dinheiro, por exemplo, lá do Itaú, o Itaú quebra, tá? Porque o Itaú não tem esse dinheiro em caixa. O Itaú não tem esse dinheiro em patrimônio, tá? Esse dinheiro está circulando, está na mão de outras pessoas. Então o Itaú ele depende que as pessoas sejam fiéis ali nos pagamentos dos empréstimos consignados e outros, né? Para poder honrar com seus compromissos pagando os títulos que foram emitidos. Se todo mundo resolver resgatar ao mesmo tempo, o banco não tem como pagar, o banco quebra. Tá? Aconteceu na história ao longo do tempo, tá bom? Com alguns bancos, principalmente bancos renomados, Estados Unidos, enfim. Aqui no Brasil a gente tem um sistema financeiro, por incrível que pareça, bem seguro, bem robusto, tá? Principalmente por causa do oligopólio. Mas a gente está vendo essas fraquezas agora acontecendo. Vamos lá.
Então, quando um banco tem uma crise de confiança, todo mundo saca e você vai lá e quebra o banco. Por que as pessoas não fazem isso? Porque você precisa ter um motivo pra isso, né? Você precisa ter ou alguém muito grande com credibilidade falar aquilo, porque senão ninguém vai acreditar. Mas acontecia isso com o Master, eles estavam 10 vezes alavancado. Então, olha só o que tem acontecido até agora com o Master. Captação muito alta, 140% do CDI, ativos extremamente arriscados e papéis, alguns até papéis podres, e extremamente alavancado, 10 vezes. Então, como é que eles convenciam as pessoas a colocarem o dinheiro no banco? Eles usavam mantra simples. Eles falavam, pode colocar aqui que tem FGC. Para quem não lembra, o FGC é aquele mecanismo para proteger os pequenos bancos. Por quê? Porque se você puder emprestar o dinheiro para um banco grande e para um banco pequeno, a mesma taxa, para quem que você vai emprestar? Para o banco grande, né? Porque o banco grande ele oferece um risco muito menor. Eu vou emprestar para o Itaú ou para um banco desconhecido para ser remunerado a 100% do CDI? Eu vou emprestar para o Itaú. Só que o que acontece é que você prejudica, né? Os bancos pequenos acabam nunca entrando nesse jogo. Então, você nunca vai ter bancos pequenos entrando no jogo. E aí você reduz a competitividade do mercado financeiro. Então, o FGC foi criado para você dar boas condições para os bancos pequenos também poderem captar e poderem competir de igual para igual. Isso é bom, porque você acaba aumentando a competitividade e capitalismo precisa de competitividade. Quando você aumenta a competitividade, o que acontece é que eles vão brigar entre si e eles vão oferecer taxas melhores para os credores, para o público. E o resultado deu muito certo, né? Em 2019, o banco tinha 2,5 bilhões em CDBs. E em 2024, esse número saltou para 40 bilhões. Ou seja, quase 16 vezes aí de aumento de captação através aí dessa estratégia de falar que tinha FGC, né? Porque eles falavam, olha, eu pago muito mais, eu sou mais arriscado, mas fica tranquilo, que se você tomar um calote, o FGC, ele vai te garantir 250 mil por CPF por banco. Então, muita gente foi lá e aquilo virou uma propaganda. Aquilo que deveria ser um seguro virou uma propaganda para o banco. Daí, o que acontece? Para poder se blindar de riscos, no Brasil, melhor do que você investir num bom produto, melhor do que você investir em gestão de risco, é você investir pesado em relações com alto escalão político e jurídico. E foi isso que o Master fez. Bem, o Master patrocinou 2 edições do Fórum Jurídico de Lisboa, que é organizado pelo IDP. Para quem não sabe, o IDP é aquele instituto fundado pelo ministro do STF, o Gilmar Mendes. Pois é, meio estranho, né? Mas aqui eles já acham tudo normal. Daí, além disso, eles levaram Guido Mantega para o conselho de administração, levaram Ricardo Lewandowski como consultor, ou seja, ele investiu muito nessas relações políticas com o setor público, judiciário e grandes figuras. Sem falar, claro, na bancada do Master aí, que eles falavam que tinha Ciro Nogueira, que era muito próximo do banco. Inclusive fez a emenda Master, que foi conhecida, em que ele queria aumentar de 250 mil para 1 milhão o limite do FGC, e aí beneficiaria muito bancos como o Master, por isso que ficou conhecido como a emenda Master, e toda uma bancada no Congresso que tinha interesses escusos ali no banco. Só que agora o ponto mais grave de toda essa história. Segundo a Malu Gaspar, do Globo, que tem sido uma heroína, o Master tinha contratado o escritório da esposa do Alexandre de Moraes por 129 milhões por um período de 3 anos. Isso dá 3 milhões, um pouco mais de 3 milhões por mês. Dá 3,6 milhões por mês. Gente, isso daqui é muito dinheiro. A esposa do ministro Alexandre de Moraes foi contratada, o escritório dela de advocacia, que resumidamente só tinha filhos dela ali, né, no escritório, ela mais 2 filhos, foi contratado para um valor de 3,6 milhões de reais para poder atender aqui as questões envolvendo o Banco Master, as questões jurídicas. E aí é o seguinte, é um valor muito acima da média e ela é esposa do ministro Alexandre de Moraes. Olha o conflito de interesse na cara. Então, é complicado isso daqui, realmente está muito complicada a situação. Vamos lá. Guarda essa informação aqui, que ela vai ser relevante aqui na sua história. Bem, agora eu vou contar aqui como começou a colapsar o Banco Master. É o seguinte, segundo o Banco Central, o Master tinha 83 bilhões, né, em passivos, só que ele só tinha 3 bilhões em patrimônio. Ou seja, aquilo para os níveis do Banco Central passou a ser muito arriscado. E aí, diante do risco, o Banco Central falou, olha, vocês precisam fazer um aporte maior, um aporte de 2 bilhões no banco, para continuar operando, porque o seu passivo está muito alto em relação ao seu patrimônio líquido. Na prática, o Banco Central estava dizendo que o Master já tinha quebrado e precisava de um comprador. Por quê? Porque o Vorcaro não tinha esse dinheiro. O Vorcaro, que era o controlador, não tinha esses 2 bilhões. Então, alguém precisaria aportar, ou seja, alguém estaria comprando. Bem, o BTG Pactual, vendo tudo isso, eles ofereceram R$1 pelos ativos do banco, porque praticamente tinha muitas dívidas e você tinha muitos papéis arriscados e podres. Então, dado que tinha uma dívida muito maior do que os ativos do banco, o BTG ofereceu apenas o valor simbólico de R$1. O Vorcaro, claro, se recusou e tentou ir atrás de uma saída política. Eis que nessa história toda surge um banco estatal, o BRB, o Banco de Brasília. Qual que foi a proposta que o BRB fez? Comprar 58% do Master por 2 bilhões. Exatamente o valor exigido pelo Banco Central. Olha que curioso, né? O BRB queria comprar o Banco do Master por 2 bilhões de reais, saindo do seu dinheiro, do meu dinheiro, porque o BRB é um banco público. Olha que absurdo. Então, para poder salvar a pele de um empresário, um banco público
ia comprar o banco quebrado por 2 bilhões. É um tapa na cara da sociedade. Dá para ver que está nítido que existe uma grande possibilidade, não vou falar que é, né, mas existe uma grande possibilidade de um esquema fraudulento, de corrupção, Brasil. Como aporte. E daí tem diversas reportagens que indicam uma articulação política pesadíssima a favor do BRB, com o envolvimento inclusive do governador Ibanez Rocha e outros nomes grandes de Brasília. Entre eles, como eu já falei, o Ciro Nogueira, que tinha essa chamada emenda master, que tentava elevar a cobertura do FGC de 250 mil para 1 milhão. Medida, claro, que beneficiaria outros bancos, mas principalmente o master, porque se ele podia captar com aquela estratégia do FGC garantindo 250 mil por CPF por banco, imagine se elevasse para 1 bilhão. Então, aquilo teve um lobby pesadíssimo do Ciro Nogueira e, claro, do Vocário e do Master em Brasília. Daí... Aí vamos lá, Ciro Nogueira ligado ao Banco Master que vai tentar passar no Congresso o aumento da garantia do FGC. Algo que eles não pensam, assim, algo que o Congresso não está nem aí. Então existe um lobby eterno aqui, incrível isso. Deve ter muito dinheiro por trás disso daqui. É a minha opinião. E todo esse assunto foi parar no Banco Central, né? Por quê? Porque o Banco Central precisava validar essa compra, como ele precisa validar a compra de qualquer instituição financeira, o setor financeiro é muito regulado. É aí que entra Alexandre de Moraes. Lembra que eu falei do contrato da esposa dele? Pois é, segundo a Malu Gaspar, teve 3 tentativas, alguns falam até 6 tentativas do Moraes, né, se reunir e ligou pro presidente do Banco Central, o Gabriel Galípolo, para poder conversar sobre o Master. Claro que o Moraes nega e diz que isso nunca aconteceu, que na verdade ele queria falar sobre a Lei Magnitsky. Bom, aqui vamos dar o benefício da dúvida, mas vocês já conseguem imaginar, né? Que se a pessoa tentou falar 6 vezes com a esposa tendo um escritório que defendia o Master em diversas causas, imagine qual não foi o teor da conversa. E vale destacar que se você entrar no site do escritório da esposa do Alexandre de Moraes, tá escrito aí que eles são especializados em altas instâncias, nos tribunais superiores. Olha só o tipo de especialidade em que o negócio tem aqui no Brasil. Pois é, mas o caso, ele não acabou por aí. Depois do Vocário ser preso e parecer que havia alguma justiça, né, porque ele foi preso ali tentando deixar o país, os processos envolvendo o Master eles subiram pro STF, porque os advogados do Master disseram assim: olha, esse escândalo tem deputados envolvidos, então nós não queremos ser julgados nas instâncias comuns, nós queremos ser julgados pelo STF. Bom, o Dias Toffoli foi lá e aceitou essa denúncia e pegou o caso para ele, né? Nesse meio tempo, né, o Vocário ele foi solto da prisão 11 dias depois. Além disso, decretou sigilo máximo sobre o caso todo e, além disso, proibiu o acesso da CPMI do INSS, que tinha aberto, né, o sigilo do Vocário, e aí o Toffoli foi lá e falou: não tem sigilo nenhum na CPI do INSS. Tem um detalhe curioso, que é só um detalhe. A esposa do Toffoli já foi sócia do advogado do Vocário. É só um detalhe aí que eu acho que não tem nada a ver com essa história, né? Tá todo mundo envolvido, tá vendo? Tá todo mundo envolvido no caso. E o que mais me chamou a atenção é que o interesse das empresas quando tem um problema que envolve a justiça é recorrer às instâncias. Então existe a primeira instância, onde as pessoas, as empresas vão tentar se defender. Se der errado, tem a segunda instância. Se der errado, aí sim que vai para o Supremo. Eles não. Eles pediram, e o Dias Toffoli, o ministro Dias Toffoli, acatou, aceitou, que esse caso subisse diretamente para o ministro do Supremo. É aquela pergunta que eu vou provocar. Por que será que o Banco Master está tão interessado em levar esse caso para o Supremo? Será que tem amigos ali dentro? É claro que tem. A gente já viu aqui que tem, né? Vamos lá. Bem, esse é o caso que está acontecendo até agora. Então a gente tem Alexandre de Moraes, Dias Toffoli, Ciro Nogueira, sem citar outros nomes de Brasília. Todos, de alguma forma, orbitando esse mesmo escândalo, né? Ou seja, em um país sério, já tinha gente na rua, já teria tido impeachment, já teria uma investigação até o fim. Só que aqui virou tudo segredo de justiça. Eu espero estar errado, mas eu acho que esse caso não vai dar em nada. Mas o que a gente tem que fazer é a nossa parte, fazer pressão, compartilhar esse vídeo, compartilhar essas informações, porque sim, a gente já teve algumas demonstrações de que o povo consegue mudar o rumo das coisas, né? Muito bom aqui o vídeo do Léo Siqueira, deputado estadual de São Paulo. Vou deixar aqui o canal dele no link da descrição também para você dar uma conferida lá, tem outras atualizações. Mas vamos lá, né? O que vai acontecer? Você que tem títulos do Banco Master, está esperando o FGC pagar. Será que o FGC vai pagar mesmo? Será que pode voltar atrás em relação à insolvência do Banco Master? Olha só, pessoal. Pode, tá? O TCU, isso daqui é uma atualização de hoje, na sexta-feira que eu tô mandando esse vídeo, gravando esse vídeo para você, teve uma atualização. Então, essa atualização diz que o TCU, Tribunal de Contas da União, vai fiscalizar o Banco Master por dentro agora. E o TCU vai ver se existe algumas irregularidades quanto a essa insolvência. E aí, se o TCU disser que a insolvência do Banco Master foi de forma precipitada e o Banco Master pode voltar a operar, significa que
o seu dinheiro investido no Banco Master, ele vai voltar a render normalmente, e aí até o vencimento você vai receber o seu dinheiro, e aí não vai ter cobertura do FGC. O bom é que você não perde dinheiro, porque o investimento, né, que você fez está lá na corretora, pode conferir, está lá direitinho. Então eles vão ter que reajustar tudo isso para o investidor não perder nada e você vai receber o seu dinheiro de volta. Agora, vai ser um tapa na cara dos investidores. Se isso acontecer, vai ser ruim para todo mundo. Por quê? Só vai ser bom para o Banco Master, né? Por quê? Porque se o Banco Master voltar a operar, o que vai acontecer? Ele vai voltar a emitir títulos, tá? Só que títulos podres. Porque o Banco Master ele não consegue honrar com o seu compromisso. Não vai conseguir honrar com os seus compromissos. E aí vai precisar arrumar um comprador para as suas operações. E quem quer comprar o Banco Master? O BTG ofereceu R$1. Será que o BRB vai comprar? Se o BRB comprar, gente, aí é o caos. Porque a gente sabe que vai ser você pagando. O pagador de imposto que vai estar comprando aí as regalias de Daniel Bocado, né? É você que vai estar arcando com esse custo através dos seus impostos, pessoal de Brasília. É isso. Se isso acontecer, pessoal, é uma insegurança jurídica enorme. E aí sim vai enfraquecer e muito o sistema financeiro do Brasil, que é muito robusto, tá? E aí vamos lá. Se isso não acontecer, Thiago, porque foi uma decisão técnica do Banco Central. Se isso não acontecer, que é o que a gente espera, o FGC vai ter que pagar. Só que o que está acontecendo? Por que dessa demora? Porque normalmente quando acontece uma insolvência, e isso é raro de acontecer, demora entre 30 a 40 dias para ser pago, vindo do FGC para o investidor, o recurso que estava investindo até 250 mil. Por que não aconteceu ainda? Justamente por causa de todas essas questões envolvendo o Supremo Tribunal Federal, envolvendo o Alexandre de Moraes, agora o Dias Toffoli, envolvendo todos esses personagens públicos que não eram para estar envolvido numa empresa privada. Tem que acontecer urgente uma fiscalização desse caso, uma CPMI. Agora, o Supremo tem poder demais. Quem vai fiscalizar o Supremo? É o Senado. E o Senado, infelizmente, é corrompido. Tá tudo muito estranho, pessoal. É por isso que eu sempre digo aqui, diversifica o seu patrimônio. Não fica num lugar só. Não fica apenas no Brasil. Comece a dolarizar o seu dinheiro. Não dá para ficar com o seu patrimônio todo aqui, principalmente você que tem um patrimônio robusto. Não dá para deixar tudo aqui. Dolarize o seu patrimônio. Chama a gente aqui, eu consigo te ajudar. Ah, Thiago, eu só tenho 300 mil, vale a pena dolarizar? Claro que vale, não importa o quanto que você tem. Se você tem 100 mil investido, pelo menos 10 mil, 20 mil, você já tem que estar dolarizando. Por quê? Se você não dolarizar a sua carteira, você vai ficar à mercê da jurisdição do Brasil, que, poxa, pode ser corrompida. Às vezes a gente nem sabe. Então, tome cuidado com o seu dinheiro. Sobre o FGC, pode ficar tranquilo. O FGC já tem esse recurso, só está esperando toda essa questão da justiça para poder pagar. Tá? E se o FGC não pagar, é porque o Banco Master vai voltar para o mercado. Se voltar para o mercado, você vai ter os seus títulos lá até que uma outra instituição bancária compre e vai te devolver o seu dinheiro. Então você está protegido. O FGC está ali, tem o valor para cobrir. Agora, não dá para ficar arriscando a todo momento. Se aconteceu isso com o Banco Master na sua carteira, serve de lição para todo mundo, para você, para mim, para todos os investidores, serve de lição, tá bom? Não dá para ficar confiando somente no FGC. Tudo pode mudar. Até o passado eles mudam, né? Pois bem, esse foi o vídeo. Espero que tenha entendido, espero que tenha gostado. Tamo junto, se inscreva no canal, deixa o gostei. Tamo junto e até a próxima. Um abraço.